Amigos, as revelações de hoje, 30 de junho, do portal The Intercept, sobre o submundo da Operação Lava Jato, inauguram a entrada de um personagem, de um ator social muito importante no desenrolar dos acontecimentos políticos dos últimos anos no Brasil. Eu me refiro à imprensa, não é? A revista Veja, não é? Principalmente nesses anos todos, usou e abusou da semiótica, suas capas, não é? Mirabolantes, sempre mostrando o ex-presidente Lula de forma desfigurada, humilhada, ora como presidiário, né? Ora como alguém derrotado, ora como alguém, não é, parecido com o demônio, e sempre, não é, colocando, demonizando o ex-presidente Lula, antecipando o seu julgamento e condenando-o, não é, precipitadamente, terrivelmente, e por que não dizer de maneira covarde, precipitando a condenação do ex-presidente Lula. Pois bem, em relação ao caso central da condenação de Lula, não é, que é o depoimento, a delação do empresário Léo Pinheiro, né, nós temos uma capa da Veja, que tem acesso de modo vazado, não é, por alguém da justiça, não é, por alguém que tinha a guarda do processo, tem acesso ao acordo de delação de Léo Pinheiro e antecipa uma capa, né, como vocês podem observar aí, com o nome bem em letras garrafais, não é? Acabou. E a frase atribuída a Lula de que Léo Pinheiro deveria destruir provas. E também mencionando uma tal conta que Léo Pinheiro teria dito que Lula tinha. Pois bem, o Léo Pinheiro e a sua empresa era um caso problemático para a Lava Jato, não é? O procurador Sérgio Bruno, por exemplo, havia dito num desses diálogos vazados, sobre o Lula, eles não queriam trazer nenhum apartamento Guarujá. Diziam que não tinha crime, nunca. Então era um problema para eles, não é? O Léo tinha condenação, já havia sido preso, mas não dizia nada que agradasse à força-tarefa da Lava Jato. Tem até um caso nebuloso, né, de um engenheiro da OAS que entrou com a reclamação trabalhista pedindo ao juiz que obrigasse a OAS a lhe dar benefícios que havia dado a outros executivos que fizeram delações conforme os interesses da empresa. É algo que está também, nesse caso, nebuloso. Mas, enfim, os procuradores começam, então, a apertar o Léo Pinheiro, né? A querer extrair algo dele. E aí é quando acontece a decisão de prender Léo Pinheiro. Léo Pinheiro é preso segunda vez em setembro de 2016. Sobre isso, o procurador Januário Paludo diz: acho que tem que prender o Léo Pinheiro. Eles falam pouco. Quer dizer, acho que tem que deixar o TRF prender. Vejam que muitos juristas, muitos acadêmicos, estudiosos questionavam, não é, esses métodos da Lava Jato. Quer dizer, prender alguém para fazer uma delação. E uma delação, normalmente, segundo as expectativas do próprio Ministério Público. Então, vejam, eles estão agora, os procuradores, não é, na expectativa de que Léo Pinheiro diga o que eles querem, né? Exatamente. E quando sai a capa da Veja, eles próprios começam a criticar, né? Alguns deles dizem assim, um deles, a Ana Carolina, diz: li a reportagem e ela, tenho quase certeza que está fidedigna. Só não achei a parte da conta. Talvez tenha sido mais um estelionato contra o leitor. Está no título, mas não está no conteúdo. Eles estão aqui fazendo uma certa ironia com os leitores da revista Veja e, por que não dizer, com os consumidores de notícias produzidas pela grande mídia, não é? Talvez tenha sido mais um estelionato contra o leitor que a Veja fez, não é?
por muito tempo. Quem não lembra da capa da Veja antes das eleições de 2014, colocando Aécio Neves na frente, né? E praticamente pedindo ao eleitor para votar em Aécio Neves e não em Dilma. Então veja, o diálogo prossegue. A Ana Carolina diz, tinha isso de conta clandestina de Lula? Esses adversários não valem nada, atribuindo isso a inimigos políticos. E a Jerusa responde, não que eu lembre. O Ronaldo Queiroz. Também não lembro, creio que não é, não há. E por fim a Jerusa diz, foi o que pensei também, porque não houve menção a essa conta. Essa conta não existiu. Foi uma criação, não é, da revista Veja, praticamente, não é? Mas é isso tudo que vai embasar, não é, a criação de uma imagem, não é, da grande imprensa em relação ao julgamento de Lula. Então vejam, feito o acordo de delação premiada, estando as negociações avançadas, não é, entra o Deltan. O Deltan é sempre uma peça-chave, né, em movimentar as peças ali da Lava Jato e com interesses políticos, com fins políticos, não resta dúvida. O Deltan diz, caros, acordo da OAS é um ponto a pensar no time do acordo com Léo Pinheiro. Não pode parecer um prêmio pela condenação do Lula. Veja, esse é o tipo da frase que você diz uma coisa para esconder o contrário que é verdadeiro. Ele diz, não pode ser algo que seja visto como um prêmio a Léo Pinheiro. Na verdade, eles estavam dando um prêmio a Léo Pinheiro, que passaria a ser condenado a 3 anos e 6 meses, em regime semiaberto, com todas as regalias, porque foi constrangido, como está evidente hoje, não é, a acusar o ex-presidente Lula. Isso é o elemento central da condenação de Lula, que já se sabe, não é? Não tinha provas, já se sabe também agora que ele não teve um julgamento, não é, imparcial dentro do devido processo legal, e se sabe agora, não é, como foi a montagem do depoimento de Léo Pinheiro e como a força-tarefa, juiz Sérgio Moro, Deltan e os procuradores precisavam desesperadamente que Léo Pinheiro acusasse o ex-presidente Lula. Pois bem, amigos, a procuradora Ana Carolina chega a dizer que é, como eu já mencionei, um estelionato contra o leitor. Eu finalizo dizendo que não foi um estelionato contra o leitor de Veja, não é? Contra os espectadores da Rede Globo, não é? Foi um estelionato contra a democracia, contra o Estado de Direito, não é? Contra as liberdades humanas. Foi um estelionato contra a própria justiça que eles representavam e fizeram exatamente o contrário do que se esperava deles. Cometeram uma grande injustiça. Então, está evidente que a mídia foi também, e aqui começa-se a citar a mídia, não é? Um ator que legitimou tudo isso. Essa parceria, não é? De julgamentos deformados, eivados de crimes e de ilegalidades cometidos pelo juiz Sérgio Moro e os seus procuradores parceiros. Um abraço a todos.